Capítulo 41. O leão ferido. Até então, os aliados haviam se concentrado em forçar Napoleão a sair da Alemanha e só cogitavam operações militares até o Reno. Ao chegar lá, hesitaram. Levar a guerra para dentro da França daria à ação um caráter diferente. Alexandre gostava da ideia de tomar Paris, mas nem seus ministros nem seus generais pensavam assim, e os soldados estavam mais interessados em voltar para casa. Frederico Guilherme também tinha receios quanto à possibilidade de ir adiante, embora Blücher tivesse tendência a querer causar mais danos aos franceses. Seu exército estava em más condições. Metternich, que agora estava em Frankfurt com os demais ministros aliados, não desejava enfraquecer mais a França e encarava com desconfiança os planos do Tsar, ao passo que Francisco queria a paz. Por meio de um diplomata francês que voltava ao seu país, o barão de Saint-Aignan, Metternich enviou a Napoleão uma proposta de paz que se baseava na ideia de a França abrir mão de suas conquistas na Itália, na Espanha e na Alemanha, e de voltar às suas chamadas fronteiras naturais, o Reno, os Alpes e os Pirineus, o que lhe permitiria manter a Bélgica e a Savoia, assim como a margem esquerda do Reno. O status do restante da Holanda não estava especificado, e falava-se em negociação quanto aos temas das colônias e questões marítimas. Embora o representante britânico no campo aliado, Lord Aberdeen, soubesse da proposta, a iniciativa foi tomada por Metternich em Nesselrode e, portanto, tinha caráter semi-oficial. Saint-Aignan chegou a Paris em 14 de novembro e, no dia seguinte, apresentou essas propostas a Napoleão. Ele rapidamente percebeu que, como não se mencionavam as questões marítimas e como a Bélgica permanecia em mãos francesas, os termos não seriam aceitáveis para os britânicos. Sendo assim, a proposta representava uma oportunidade de rachar os aliados, e ele respondeu positivamente, mas sem querer parecer ansioso demais e incentivado por Maret, um dos poucos que ainda confiavam que seu gênio iria triunfar. Ele o fez nos mais vagos termos, sugerindo um congresso de paz e levantando novos pontos. Não demorou muito para que Napoleão percebesse que havia errado. Ele transferiu Maret novamente para seu antigo cargo de secretário de Estado e, depois de cogitar Talleyrand por um breve período, substituiu-o por um relutante Caulaincourt. Este passou boa parte da semana convencendo Napoleão a aceitar as propostas de Frankfurt do modo como estavam, e só em 2 de dezembro pôde escrever a Metternich dizendo que o imperador aceitara. A carta chegou tarde demais. Em 19 de novembro, os aliados haviam concordado com um plano de campanha. Em 7 de dezembro, eles publicaram a Declaração de Frankfurt, que sugeria que a oferta das, entre aspas, fronteiras naturais já não estava na mesa, e de maneira mais sinistra, que estavam combatendo Napoleão e não a França. Caso ele tivesse aceitado as propostas no ato da oferta, os aliados teriam sido forçados a interromper a ofensiva e uma conferência de paz seria realizada, na qual ele poderia barganhar e ganhar tempo. Isso lhe permitiria respirar e reconstruir suas forças, e mesmo se não conseguisse fazer
com que tudo saísse do modo que gostaria na conferência. Ele já havia listado todas as suas demandas, que eram muitas. Napoleão estaria em condições de começar a estender mais uma vez sua influência depois que a paz fosse celebrada. Acima de tudo, teria evitado o fato crucial de seu destino ser separado do destino da França. O estranho é que Napoleão, cujo senso comum se equiparava à sua genialidade, jamais foi capaz de discernir o ponto em que as possibilidades acabavam. Observou Mathieu Molé, que trabalhou próximo a ele desde 1809. Molé disse ainda que, ao se deparar com um obstáculo, Napoleão pensava apenas em superá-lo, sem olhar mais adiante, enxergando no processo um teste à sua disposição e pensando apenas no presente, não no futuro. Essas características ficaram visíveis no discurso de 19 de dezembro, durante a abertura do Legislativo. Ele descreveu as, entre aspas, retumbantes vitórias que havia conquistado na campanha recente, só anuladas pela deserção dos aliados germânicos. 10 dias depois, ao longo de um debate sobre o infeliz resultado das negociações de Frankfurt, um membro fez um discurso sugerindo que a paz deveria ser feita com base nos interesses da França e não nos do imperador. Enfurecido, Napoleão quis fechar a Assembleia. A França precisa mais de mim do que eu da França, ele gritou. Cambacéré conseguiu acalmá-lo, mas vários membros do Legislativo foram convidados a deixar Paris. O avanço dos aliados fora retomado. Ao norte, os prussianos de Blücher atravessaram o Reno entre Mainz e Colônia. Ao sul, os austríacos foram na direção de Eugêne, na Itália. E no centro, Schwarzenberg, com as principais forças austro-russas, chegou à França, passando pela Suíça para dispor suas tropas no Planalto de Langres. Metternich, que nutria esperanças de evitar combates desnecessários, sugeriu novas negociações com a participação da Grã-Bretanha, cujo secretário de Relações Exteriores, Lord Castlereagh, estava a caminho e Napoleão havia concordado. Só faltava decidir o lugar. Como o avanço dos aliados não havia sido suspenso, Napoleão queria ficar numa situação melhor, conquistando uma vitória militar. Em 4 de janeiro de 1814, ele decretou o levée en masse nos departamentos ameaçados pela invasão, mobilizando funcionários da alfândega, policiais, funcionários de caça, guardas florestais e veteranos para organizar uma defesa territorial. Ele se mostrou um pouco relutante em convocar a Guarda Nacional de Paris, por não ter mais certeza se era possível confiar nela. Dias depois, em 7 de janeiro, sem que Napoleão soubesse, Murat assinou uma aliança com a Áustria. Ainda em 12 de dezembro de 1813, Murat tinha escrito pedindo instruções, assegurando ao imperador que serei seu melhor amigo pelo resto da vida. Napoleão sabia dos contatos de Murat com os austríacos, mas percebeu que ele e Caroline estavam apenas se protegendo e que voltariam a ficar ao seu lado caso as coisas melhorassem. Murat estava sendo pressionado pela Áustria a entrar abertamente em guerra, mas protelou isso o quanto pôde. Napoleão havia enviado Fouché a Nápoles em novembro para ficar de olho nele, mas Fouché pensava em seu próprio futuro e aconselhou Murat a se aliar aos austríacos. A decisão provavelmente foi tomada por Caroline, que era mais inteligente e realista, assim como Elisa, que fez o melhor que pôde para permanecer com Luca, rompendo relações com a França. Enquanto isso, Eugêne continuou a dar a Napoleão garantias de lealdade, mas resistiu à sugestão dele
de que sua esposa, grávida, fosse a Paris, onde serviria como refém para garantir seu bom comportamento. Napoleão pediu a Josefina que escrevesse para ele, o que ela fez, ordenando que ele se mantivesse leal a Napoleão e à França. No domingo, 23 de janeiro, depois de ir à missa, Napoleão foi ao saguão dos marechais, nas Tulherias. Ali ele apresentou o rei de Roma aos oficiais da Guarda Nacional de Paris. No mesmo dia, assinou documentos nomeando Maria Luísa regente em caso de sua ausência. Na manhã seguinte, nomeou Joseph como tenente-geral do Império. E à noite, depois de queimar seus documentos mais secretos, abraçou a esposa e o filho. Às 6 da manhã de 25 de janeiro, saiu de Paris a cavalo para se juntar ao exército. Ele parecia estar de bom humor, determinado e em perfeitas condições de saúde, observou Lavalette. A Pontecolin declarou que, a não ser que uma bala de canhão o derrubasse, dentro de 3 meses não haveria um único soldado estrangeiro em solo francês. Ele censurava aqueles à sua volta que achavam que a guerra estava perdida. Acham que já dá para ver cossacos nas ruas. Napoleão brincou durante o jantar dias antes. Bom, eles não estão aqui ainda, e nós não esquecemos como lutar. Ele garantiu à esposa que derrotaria os aliados e que ditaria a paz ao pai dela. Vou derrotar o papai François novamente. Ele repetiu enquanto a abraçava pela última vez. Não chore, eu volto logo. Ele jamais voltaria a ver a esposa e o filho. Antes de deixar Paris, Napoleão ditou uma carta para o sogro, sugerindo uma paz em separado. Ressaltou que, caso os aliados fossem derrotados, a Áustria perderia menos que os outros, ao passo que cada vitória aliada apenas diminuía a importância austríaca, pois isso aumentava desproporcionalmente a influência dos demais aliados. Ele pretendia mostrar que falava sério a respeito de sair vitorioso e, depois de escapar, por pouco, de ser assassinado no trajeto por uma patrulha de cossacos, assumiu o comando dos 45.000 homens acampados em Chalon-sur-Marne. Apesar dos desastres da campanha da Saxônia, apesar de os aliados terem atravessado o Reno, o exército tinha convicção de que derrotaria o inimigo. Lembraria o coronel de um dos regimentos da guarda, observando ao mesmo tempo que os comandantes experientes estavam mais céticos. Eles tinham bons motivos para isso. Embora os generais aliados pudessem ser derrotados, os estadistas aliados tinham se acostumado à derrota, e cada nova derrota os tornava mais convictos de que o único modo de obter uma paz duradoura seria se livrar de Napoleão. Ele estava otimista, achando que conseguiria vencer os aliados e fazer com que eles recuassem, recuperando assim os 90.000 homens presos atrás de suas linhas em fortalezas ao longo do Reno ou pouco além das fronteiras francesas. Blücher seguia adiante das outras forças aliadas e Napoleão o atacou perto de Brienne, onde havia iniciado sua carreira militar. Acertou um belo golpe e empurrou Blücher para trás, mas, reforçado por Schwarzenberg, Blücher contra-atacou e, com menos da metade dos soldados do oponente, Napoleão foi derrotado em La Rôtière em 1º de fevereiro. Ele recuou para Troyes antes do Sena. Isso encorajou os aliados, e quando Caulaincourt encontrou seus plenipotenciários em Châtillon para negociações uma semana depois, ouviu sem maiores rodeios que o melhor que poderia esperar eram as fronteiras da França pré-revolucionária.
Quando soube disso, na noite de 7 de fevereiro, Napoleão disse que jamais concordaria com esses termos, pois isso significaria descumprir o juramento que fizera ao ser coroado, dando aos seus inimigos argumentos para destroná-lo. Ele estava desesperado e não dormiu, quando, nas primeiras horas da manhã, um mensageiro trouxe a notícia de que Blücher havia se afastado de Schwarzenberg e que marchava rumo a Paris. Napoleão decidiu enfrentá-lo pela segunda vez. Marat, que vinha com uma carta para que Caulaincourt assinasse, encontrou-o deitado sobre um mapa, com um par de compassos, sem nem pensar em negociações. Napoleão se moveu com rapidez, incorporando toda a unidade que encontrou ao longo do caminho. Em 10 de fevereiro, deteve a vanguarda de Blücher em Champaubert. No dia seguinte, outro de seus corpos de exército em Montmirail. E no outro dia, uma terceira força em Château-Thierry. Em 14 de fevereiro, Napoleão derrotou o próprio Blücher em Volchamp. Ele estava de bom humor e todos os que o viam ganhavam ânimo. Em 18 de fevereiro, conseguiu mais uma vitória em Montereau, em que ele mesmo operou um canhão. Eles acharam que o leão estava morto e que podiam mijar nele tranquilamente, exclamou Napoleão. Ele enviou instruções a Caulaincourt, em Châtillon, para não aceitar nada menos do que as fronteiras, entre aspas, naturais da França, não abrir mão da Itália, ceder a menor quantidade possível de território e, acima de tudo, escrever antes de aceitar qualquer coisa. Mais uma vez escreveu a Francisco, na esperança de convencê-lo a fazer um acordo de paz em separado, mas ele próprio só pensava em guerra. Em 21 de fevereiro, escreveu a Augereau, reclamando de sua lentidão. Se você ainda é o Augereau de Castiglione, mantenha seu comando. Se os 60 anos se tornaram um peso para você, deixe-o e entregue-o para o mais experiente dos seus generais. Precisamos recuperar nossas botas e nossa determinação de 93. A derrota de Blücher foi um choque para os aliados e o pânico se espalhou por algumas unidades. Schwarzenberg recuou e solicitou um armistício, enquanto os monarcas aliados e seus ministros fugiam às pressas em busca de segurança. Bernadotte estava em contato com seus amigos franceses, temendo por sua deserção. O moral no lado francês subiu e, apesar das pesadas perdas e das marchas forçadas exaustivas nas atrozes condições da campanha de inverno e na área rural onde operava, Napoleão era recebido com entusiasmo. O comportamento dos soldados alemães, em busca de revanche por anos de humilhação, despertara a fúria dos habitantes locais, e houve alguma resistência partidária e espontânea nas áreas afetadas pela guerra. Mas, embora Napoleão garantisse que o canhão das Tulherias daria notícia das boas novas a cada vitória e do desfile de prisioneiros pelas ruas, junto com os estandartes capturados, os parisienses estavam cada vez mais fatalistas. Todos estão escondendo seus bens mais preciosos, enterrando-os no chão, fechando-os nas paredes grossas das chaminés, observou o arquiteto Fontaine. O diretor do Louvre atormentava a Joseph para que protegesse seus tesouros. Napoleão bombardeava Joseph com instruções sobre como lidar com a opinião pública, enviando material, como relatos de atrocidades cometidas pelas tropas estrangeiras, a ser inserido no Le Moniteur. Ficou furioso quando soube que Maria Luísa, lembrando o que havia feito em Viena, quando a cidade estava sendo bombardeada por ele, propôs orações públicas para o sucesso da campanha. Ele ficava alerta a tudo que pudesse ter influência na guerra de propaganda e, percebendo que destacamentos de cossacos vagavam pelo interior, instruiu Joseph para que toda a prataria, todos os retratos da família real
e qualquer coisa que pudesse parecer um troféu em Fontainebleau fossem encaixotados e levados para lugar seguro. Napoleão concordou com o pedido de armistício de Schwarzenberg, mas quando as negociações tiveram início, em 24 de fevereiro, tentou usá-las para afetar as subsequentes conversações de paz ao sugerir uma linha de demarcação próxima às, entre aspas, fronteiras naturais da França. E depois de dias de conversas infrutíferas, em 5 de março, as negociações foram interrompidas. A essa altura, ele estava numa posição ainda mais frágil. Em 20 de fevereiro, Napoleão recebeu a notícia da deserção de Murat. 10 dias depois, soube que, em 27 de fevereiro, Soult havia sido derrotado em Orthez por Wellington, que marchava rumo a Bordeaux. Presumindo que Murat pudesse ser convencido pelas notícias de seus recentes êxitos, Napoleão instruiu Joseph a mandar alguém para falar com ele. Também sugeriu um novo esforço para trazer Bernadotte para o lado da França. Queria que Eugênio esquecesse a defesa da Itália, que podia facilmente ser reconquistada mais tarde. Em vez disso, ele deveria ir à França, pegar os 5.000 homens em Chambéry, mais 8.000 em Grenoble, e as forças de Augereau em Lyon, que iriam lhe dar pelo menos 50.000 homens, com os quais poderia atacar a retaguarda do inimigo e ir para a região da Lorena. As negociações tinham sido retomadas em Châtillon, mas sem resultados, já que Caulaincourt não tinha liberdade para agir e Napoleão não estava com disposição para ceder. A situação havia trazido à tona suas mais profundas inseguranças, e ele só voltaria a Paris como vitorioso. Os registros de Molé mostram Napoleão dizendo ser indissociável de sua glória. Se sacrificar isso, não sou nada. É daí que vêm meus direitos. A situação desesperadora também fez surgir suas melhores qualidades como tático e líder de homens, e reacenderam suas aptidões. O general Ricard ficou espantado quando apareceu no quartel-general e ouviu Napoleão dizer a Berthier: Sente e escreva. E começar a ditar ordens, listando o número de soldados e a posição de 19 unidades diferentes, e o momento em que cada uma deveria se concentrar em determinado ponto, sem consultar uma única anotação. Percebendo uma chance de derrotar Blücher, que se afastava de Schwarzenberg, Napoleão o perseguiu e o atacou em Craonne, em 7 de março. E, depois de uma das mais sangrentas batalhas da campanha, conseguiu fazer com que ele recuasse. Mostrou-se capaz de explorar o conhecimento íntimo do terreno ao procurar seu velho amigo de Auxonne, Belle de Bussy, que vivia ali perto. 2 dias depois, ele se deparou com a força principal de Blücher, em Laon. Havia subestimado as forças prussianas, que eram o dobro das suas, e foi forçado a bater em retirada depois de uma batalha inconclusiva. Napoleão se recusava a aceitar que a situação era desesperadora e acusava de covardia aqueles que o aconselhavam a pedir a paz. Hoje eu sou o senhor como em Austerlitz, escreveu a Joseph em 11 de março. Não era essa a impressão em Paris, onde aqueles que o apoiaram por interesse na reconstrução da França ficavam cada vez mais desencantados ao vê-lo colocar o país de joelhos. A situação é grave e piora diariamente. Cambacéré escreveu no mesmo dia. Estamos em uma terrível pobreza e cercados por pessoas exaustas ou zangadas. Nos outros lugares é ainda pior. Tanto os relatórios oficiais quanto a correspondência privada deixam claro que não temos mais como nos defender, que o desânimo tomou conta de todos, que os sinais de descontentamento são evidentes em várias regiões
em que estamos prestes a testemunhar os mais sinistros eventos, caso o braço forte de Sua Majestade não venha rapidamente em nosso auxílio. Como se fosse um jogador fanático, Napoleão se agarrou à esperança de que o próximo arremesso dos dados ainda reverteria a situação. Agora, mais do que nunca, ele precisava estabelecer seu direito ao governo. 2 dias antes, em 9 de março, os aliados haviam assinado o Tratado de Chaumont, unindo Grã-Bretanha, Rússia, Prússia e Áustria, que dali em diante passavam a se identificar como as, entre aspas, grandes potências, para combater Napoleão até o fim e supervisionar a reorganização da Europa depois de sua remoção. Eles estavam divididos quanto a quem deveria sucedê-lo. A Grã-Bretanha e a Áustria preferiam os Bourbon. Alexandre apoiava Bernadotte, que foi às pressas a Paris, adotando uma pose ambivalente que deixava aberta, caso ele não conseguisse conquistar o trono, a possibilidade de se tornar um operador, tanto de uma república quanto de uma restauração dos Bourbon, um Cromwell ou um Monk. Em 13 de março, Napoleão derrotou um corpo de exército russo isolado em Reims. Ele então foi à caça de Schwarzenberg e o alcançou em Arcis-sur-Aube. Mas quando os austríacos fizeram meia volta e trouxeram seus 90.000 homens para lutar contra os 20.000 de Napoleão no dia seguinte, Napoleão teve de bater em retirada. Ele salvou o dia quando a cavalaria francesa, durante a retirada, ameaçou causar pânico nas fileiras. No momento em que uma granada caiu diante deles e tiveram de recuar, Napoleão cavalgou até parar o cavalo em cima do explosivo e, embora o animal tenha morrido, saiu incólume. Alguns acreditaram que ele estava buscando a morte. Houve outros momentos nessa campanha em que ele liderou à frente dos demais, espada em punho, aparentemente flertando com um final glorioso. Durante a retirada, o desânimo se abateu sobre nossos espíritos, relembraria o general Bullard. Em 25 de março, Marmont e Mortier foram atacados em La Fère-Champenoise. Augereau entregar a Lyon. As tropas ainda eram capazes de momentos de entusiasmo, mas o ânimo nas patentes superiores era derrotista, e os generais falavam abertamente da inutilidade de continuar combatendo. De acordo com uma fonte policial, houve até mesmo um complô de um grupo de generais para se livrar de Napoleão. O conselho de Cambacérès para que ele voltasse a Paris se baseava em cálculos sensatos. Os habitantes dos quartiers mais pobres eram esmagadoramente leais e patrióticos, e os aliados jamais ousariam invadir a cidade com sua imensa população e seu legado revolucionário. E nenhum Bourbon seria louco de concordar em ascender ao trono passando por cima dos corpos dos defensores da capital. Mais importante, na verdade, a presença dele teria impedido seus inimigos de fazerem um acordo com os aliados pelas suas costas. Mas Napoleão não deu atenção. Em vez disso, Napoleão decidiu passar entre os exércitos aliados, penetrar em sua retaguarda, desorientá-los e obrigá-los a parar de avançar, reunir tropas das fortalezas espalhadas pela fronteira leste da França e atacá-los por trás. Era um plano ousado que teria funcionado em 1797, mas os aliados não entraram em pânico, e quando um mensageiro levando um bilhete a Maria Luísa que revelava seu plano foi pego, com outros que continham diversas ordens, eles imediatamente foram a Paris. Percebendo seu erro, Napoleão se apressou em voltar a toda velocidade em cavalos e veículos emprestados ao longo do caminho, deixando seus soldados para trás.
Ele ouvia o som dos canhões à distância, enquanto seguia às pressas, mas já era tarde demais. Paris não tinha notícias dele desde 25 de março, e à medida que o inimigo se aproximava, Joseph ficava nervoso. Os corpos de exército de Marmont e Mortier estavam a caminho, mas o governador militar da cidade só conseguiu reunir para sua defesa uma miscelânea de soldados, veteranos, integrantes da Guarda Nacional, bombeiros armados e gendarmes que não somavam mais que 25.000 homens. Em 28 de março, Joseph se reuniu com o Conselho Regente para decidir se a imperatriz e o rei de Roma deveriam deixar a capital rumo a um lugar seguro. A maior parte dos presentes achou que eles deveriam ficar, temendo a instabilidade que poderia se seguir à sua partida. Joseph, então, leu em voz alta cartas que recebeu de Napoleão em fevereiro e que o instruíam a se certificar de que a esposa e o filho não caíssem em mãos inimigas. Não abandone meu filho, e lembre-se de que eu iria preferi-lo afogado no Sena do que nas mãos dos inimigos da França. O destino de Astyanax como prisioneiro dos gregos sempre me pareceu o mais infeliz da história. Ele havia escrito em 16 de março, acrescentando que, sempre que assistia à tragédia Fedra de Racine, chorava ao ver o destino do neto do rei de Troia. Diante disso, a maior parte dos presentes cedeu e concordou que a imperatriz deveria partir. Maria Luísa protestou, mas foi convencida, e no dia seguinte, ela e o filho seguiram para Rambouillet, acompanhados por Cambaceres e outros membros do Conselho Regente, assim como por vários outros dignatários e ministros, bem como pela maior parte da maison dela. Joseph, que permaneceu em Paris, publicou um chamado às armas e foi para o alto de Montmartre para supervisionar a defesa da cidade, que teve início com os primeiros ataques aliados na manhã de 30 de março. Em pouco tempo ficou evidente que a situação era desesperadora, e ele conversou com Marmont e com outros para decidir o que fazer. As tropas estavam determinadas a defender a cidade até o último homem e receberam a adesão de voluntários de todas as classes da população, e uma resistência vigorosa foi estabelecida em diversos pontos. Ao mesmo tempo, senhoras em carruagens saíam para observar como se estivessem em um dia nas corridas. Mais tarde, considerando que não havia o que fazer, contrariando o conselho de Lavalette, que esperava a chegada de Napoleão a qualquer momento, Joseph enviou Marmont ao quartel-general dos aliados para negociar uma capitulação. Ele então partiu para se unir a Maria Luísa e o restante do Conselho Regente. Não muito depois, chegaram notícias de Napoleão anunciando que estava a caminho, e, portanto, Marmont pediu um cessar-fogo de 24 horas, mas Alexandre, que estava no quartel-general, se recusou e ameaçou saquear a cidade, a não ser que a capitulação fosse imediata. Os termos foram acertados e as unidades de Marmont começaram a se retirar na direção de Fontainebleau, enquanto seus assistentes cuidavam das formalidades. Às 10 da noite, no La Cour de France, a poucas horas de distância de Paris, Napoleão se encontrou com o general Belliard, então no comando da cavalaria de Marmont, que o informou que Paris havia capitulado. Ele ficou chocado. Sua reação imediata foi de seguir em frente, mas depois de um breve trecho, ele fez meia volta. Andou para lá e para cá na estrada, com emoções conflitantes, furioso com Joseph, um covarde, um marica, com seus marechais e com o destino, alternando entre exaltação e desespero, entre a determinação de marchar até Paris e a de negociar a paz.
Ele então voltou ao entreposto, onde sentou mantendo a cabeça entre as mãos, e permaneceu imóvel por um tempo. Perto das 3 da manhã, Napoleão se levantou, escreveu para Maria Luísa e despachou Caulaincourt a Paris para falar com o Tsar. Em seguida foi para as proximidades de Fontainebleau, onde permaneceu pelos próximos dias com os remanescentes de seu exército. Junto com as unidades que tinham saído de Paris, não eram mais de 40.000 homens em condições de combate, mas ele aumentava os números em sua mente e continuava escrevendo em suas anotações que as forças de Marmont, que agora não passavam de 5.200 homens efetivos, tinham 12.400. Em 1º de abril, ele realizou um conselho de guerra para considerar as opções. A maior parte dos presentes sugeriu uma retirada para trás do Loire, onde seria possível se unir aos remanescentes do exército da Espanha, de Soult, e das forças de Augereau, e encontrar a imperatriz e o rei de Roma. Napoleão novamente queria marchar sobre Paris, convencido de que seu surgimento eletrizaria a população, e deu ordens a Marmont, cujas unidades estavam acampadas em posições avançadas em Essonne, para que se preparasse para a ação. Na manhã seguinte, enquanto passava em revista as tropas no grande pátio do palácio, Caulaincourt voltou de Paris com um semblante sombrio. Napoleão dispensou as tropas que desfilavam e entrou para ouvir as notícias. Habilmente manipulado por Talleyrand, que evitou abandonar a capital com o restante do conselho regente, Alexandre aceitou que os Bourbon deveriam ser restaurados. Talleyrand estava formando um governo provisório e, temendo que a influência de Napoleão voltasse a crescer, explorava a possibilidade de mandar assiná-lo. O Tsar sucumbiu à influência dele e estava determinado a não negociar com Napoleão, mas deu garantias de que este teria onde se refugiar e de que poderia continuar como soberano, mencionando Corfu, a Sardenha, a Córcega e Elba como possibilidades. Durante toda aquela tarde e até de madrugada, Napoleão ouviu impassível Caulaincourt repassar cada detalhe das conversas com Alexandre e tudo o que havia visto e ouvido em Paris, onde a maior parte das pessoas estava ocupada pensando em seu futuro sob o novo regime, sem nem sequer pensar nele. Não ligo para o trono, Napoleão disse. Nascido soldado, eu posso, sem sentir piedade por mim mesmo, voltar a ser cidadão. Minha felicidade não está na grandeza. Eu quis ver a França grande, poderosa e, acima de tudo, feliz. Prefiro deixar o trono do que assinar um tratado de paz vexaminoso. Estou feliz que não tenham aceitado as suas condições, porque eu seria obrigado a concordar, e a França e a história me censurariam por tal ato de fraqueza. Só os Bourbon podem se adequar a uma paz ditada pelos cossacos. Caulaincourt disse que a única opção era abdicar, alertando que ele estava prestes a ser derrubado. Napoleão estava indignado e no dia seguinte, enquanto a velha guarda desfilava diante dele, disse que traidores haviam entregado Paris ao inimigo e que era preciso ir recuperá-la. Os homens gritaram: "Para Paris!" e pareceram dispostos a lutar. Por isso ele começou a fazer planos. Naquela noite, chegaram notícias de que Talleyrand reunira um grupo de senadores, 64 de um total de 140, que haviam votado sua deposição com base em uma violação da Constituição e por ter sujeitado os interesses da França aos seus próprios. Os senadores também tinham aprovado a formação de um governo provisório sob Talleyrand
cujo primeiro ato foi liberar todos os franceses de seu juramento de lealdade ao antigo imperador. Na manhã seguinte, 4 de abril, depois do desfile de costume, Napoleão conversou com os marechais Berthier, Ney, Lefebvre, Monck, Oudinot e MacDonald, bem como Caulaincourt e Maret. Ele continuava falando na possibilidade de marchar e de impor uma derrota aos aliados, nem que fosse para ficar em situação melhor para negociar. Todos disseram com franqueza que as tropas não estavam mais dispostas a lutar e que, mesmo se estivessem, uma vitória não traria nada. Eles foram unânimes ao dizer que ele deveria abdicar. Napoleão disse que iria pensar no assunto e responder no dia seguinte, mas em seguida, numa conversa com Caulaincourt, voltou a sugerir a ideia de fazer operações militares em paralelo com as negociações de paz. No fim, ele foi convencido a assinar uma proposta para apresentar sua abdicação ao Senado, depois que as potências tivessem reconhecido a sucessão de seu filho de 3 anos com Maria Luísa, Napoleão II, como regente. A proposta deveria ser levada a Alexandre por Caulaincourt como ministro das Relações Exteriores, assistido pelos marechais Ney e MacDonald, para deixar claro que o exército apoiava a dinastia Bonaparte e se opunha aos Bourbon. Os 3 partiram, acompanhados por uma numerosa escolta de oficiais de alta patente. No caminho, em Essonne, eles visitaram Marmont e descobriram que ele vinha negociando por conta própria. Tendo recebido informações erradas de Talleyrand e outros, ele havia entrado em contato com o comandante austríaco Schwarzenberg para combinar a deserção de suas tropas, que passariam de Napoleão para o lado dos aliados. A operação aconteceria naquela noite. Ele fingiu que o assunto fora meramente discutido e deu instruções para que nada fosse feito, e ao mesmo tempo se apresentou como voluntário para se unir a Caulaincourt e seus 2 companheiros em sua missão em Paris, aonde eles deveriam chegar no fim da noite. Apesar dos esforços da parte de Talleyrand para impedir que isso acontecesse, eles foram recebidos em audiência por Alexandre às 3 da manhã do dia 5 de abril. Ele ouviu os argumentos deles por meia hora e demonstrou certa simpatia, já que desprezava os Bourbon e não tinha nenhum entusiasmo pela ideia de restaurá-los. Pediu-lhes que voltassem no dia seguinte, depois do meio-dia, afirmando que pensaria no caso, e eles saíram animados, ainda mais em função dos olhares preocupados de Talleyrand e de outros que encontraram ao sair. Alexandre estava na casa de Talleyrand. Eles foram dormir e concordaram em se encontrar para o café da manhã, às 11, na casa de Ney. Quando começavam a tomar o café da manhã, os 4 foram interrompidos pelo coronel Fabier, que, ofegante, anunciou que naquela noite as forças de Marmont haviam passado para o lado inimigo. Marmont ficou pálido, deu um salto e, pegando a espada, disse que precisava partir e consertar as coisas. Ele saiu às pressas, deixando os colegas perplexos. Quando eles chegaram para falar com Alexandre, Paris inteira sabia da deserção de Marmont e o argumento deles, de que o exército estava firme ao lado de Napoleão, já não se sustentava. O tsar lhes disse que Napoleão devia abdicar incondicionalmente. Em troca, receberia a ilha de Elba, no Mediterrâneo, onde seria soberano, e uma generosa provisão para ele e sua família. Enquanto Alexandre falava, Napoleão fazia planos alternativos. Ele tinha assistido ao desfile costumeiro pela manhã, e a visão das tropas
o encheu novamente de ardor militar. Começou a ditar ordens para uma retirada para além do Loire, onde encontraria a imperatriz e o rei de Roma, que tinham passado a residir no Château Residence, em Blois, com a maison dela, e prata suficiente para encher um palácio, além de um tesouro imperial completo das Tulherias. Os irmãos de Napoleão também estavam hospedados no castelo, ao passo que Cambacérès, Molé, Clark, Montalivet, Reynaud e outros membros do Conselho Regente e vários dignatários se hospedaram da melhor maneira possível na cidadezinha. Cambacérès bravamente manteve seus padrões, continuando a usar os trajes oficiais e fazendo com que o carregassem numa liteira pela parte velha da cidade, cujas ruas eram muito estreitas para carruagens. Os demais tentaram o melhor que puderam, não demonstrar que percebiam ter sido derrotados e deixados de lado por seu ex-colega Talleyrand. Savary já tinha entrado em negociações com ele com vistas ao seu futuro. Maria Luísa esperava se unir a Napoleão e escreveu a ele, pedindo orientação e apoio, e a seu pai, pedindo ajuda. Os homens Bonaparte voltaram a seus instintos nativos ao contemplar um futuro em que não teriam como depender do irmão para ter uma vida de grandiosidade e luxo. Joseph tentou fazer o papel de chefe de família, tomando todas as decisões, apoiado por Jerome. Napoleão vinha, fazia algum tempo, suspeitando que ele desejava seduzir Maria Luísa, e agora ele aproveitava a oportunidade para tentar estuprá-la. De sua parte, Louis acrescentou um súbito surto de fanatismo religioso a seu comportamento neurótico. Napoleão foi acordado às 2 da manhã de 6 de abril por Caulaincourt, Ney e MacDonald, que acabavam de voltar de sua visita a Alexandre. Depois de ouvir o relato, ele anunciou que jamais abdicaria incondicionalmente e os dispensou. Mas ninguém dormiu muito. Às 6 da manhã, Caulaincourt estava de volta e os dois falaram longamente. Napoleão ficou chocado com a deserção de Marmont e profundamente magoado com um ato de traição de um de seus mais velhos amigos. Mais do que isso, o gesto minou a posição dele ao pôr em questão o apoio do exército. Naquela manhã de 6 de abril, Napoleão escreveu de próprio punho as 4 linhas e meia de sua abdicação, fazendo um grande borrão de tinta no processo. Ele então escreveu instruções formais para Caulaincourt e para os 2 marechais, dando poder para que negociassem os detalhes do acordo. O que Napoleão não sabia no momento em que eles partiram naquela noite era que, convencido por sua esposa, uma ardorosa monarquista, Ney já havia escrito a Talleyrand se submetendo ao novo governo. Como Caulaincourt observou, todos voltavam seus olhos para o sol nascente e buscavam se aproximar dele. O sol de Fontainebleau já não aquecia.